Olá, meu querido, olá, minha querida. No nosso último devocional, e eu vou colocar ele aqui em cima na tarja, aqui em cima no card, não sei se fica aqui ou se ele fica aqui. Nós falamos sobre o cuidado de Deus e como que Deus expressa esse cuidado dentro da nossa família, dentro da nossa casa, como que é a igreja, como que é a nossa família. É uma das máximas expressões do cuidado de Deus, do ensinamento de Deus para as nossas vidas. E assim, existem pessoas que não conseguem enxergar isso. Eu sei que isso não é fácil de percepção para todas as pessoas, mas isso é possível. E eu quero falar com você exatamente sobre isso hoje. Como é que funciona algo que parece extremamente estranho para uns, extremamente deficiente para outros. Como que isso funciona de uma maneira tão boa e maravilhosa para algumas pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas que podem enxergar o cuidado de Deus na sua casa e também na sua igreja, na sua família. E assim, é importante que você entenda uma coisa que eu acho que é uma verdade muito profunda. Os divãs terapêuticos, e eu falo isso por conhecimento de causa, eles se enchem quando a igreja e a família se esvaziam do cuidado uns pelos outros. Existe um desequilíbrio no meio da situação. Eu não quero aqui tratar se você deve ir para um terapeuta ou não, não é esse o assunto, mas a possibilidade de você parar num divã terapêutico ela é muito maior quando você não consegue trabalhar o exercício do cuidado na sua casa e na sua igreja. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, vou te convidar para que você se inscreva no canal, acione aí o sininho para você receber novos conteúdos e assim, no final, quando você fizer uma prévia avaliação, eu quero que você avalie, se isso foi bênção para a sua vida, compartilhe com alguém. Não apenas deixe o seu like, mas compartilhe com alguém e abençoe uma vida. Bora lá? Roda a vinheta e vamos falar sobre o Deus que cuida. Quando nós falamos sobre a família e a igreja, elas serem as duas principais expressões do cuidado de Deus na terra, ou seja, onde ele trabalha o exercício disso e nos ensina a aprender um pouco mais sobre isso e a exercitar sobre isso também. Algumas pessoas vão poder dizer assim, olha, mas isso é papo tendencioso de pastor, é papo tendencioso de crente, ele vai dar um jeito de puxar a sardinha para o prazer dele. Por ter formação tanto na área teológica quanto na área terapêutica e psicológica, eu acredito que eu tenho propriedades para falar com você sobre isso sem ser julgado como tendencioso. Eu acredito na necessidade de muitas pessoas precisarem de uma terapia, mas eu entendo a frase que eu falei para você minutos atrás. Se as famílias forem menos disfuncionais, se as igrejas cumprirem o papel dela, não estou falando o templo, mas a pessoa, a igreja, vai ser fato que alguns divãs terapêuticos vão ter menos trabalho, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então vamos lá. Vamos iniciar com uma pergunta muito simples que vai ajudar você a entender isso. E é assim: quem duvida que a família e a igreja sejam as duas expressões máximas, ou duas das principais expressões máximas e claras do cuidado de Deus, são que pessoas, que vamos colocar assim, que característica de pessoa, que pessoa que normalmente vai pensar dessa forma? Normalmente, se você for responder isso, e não é difícil, não precisa ser nem um investigador muito profissional para você chegar à conclusão. São pessoas que em algum momento enfrentaram alguma dificuldade com uma família disfuncional ou com uma igreja que não estava cumprindo o papel dela. Normalmente são pessoas que, por terem uma experiência danosa na vida quanto a uma instituição, acaba assimilando que um modo alternativo ele possa funcionar melhor. E é assim, ó, dentro de uma questão emocional, não estou nem falando de uma questão espiritual, nós não conseguimos resolver os nossos problemas com os maus exemplos da nossa vida. Então nós conseguimos resolver os nossos problemas com aquilo que realmente funciona, mesmo que um dia isso não tenha dado certo para a gente. Não quer dizer que aquilo não é uma ação certa. E quando eu falo sobre cuidado acontecer na família, pode ser que você não tenha tido uma família que cuidou de você.
talvez você não tenha tido o privilégio que eu tive de uma família que cuidou de mim, mas isso não quer dizer que você não pode ser uma família que cuida um dos outros e que realize o sonho da casa própria, né? Quando eu falo casa própria, eu não estou falando da casa, eu estou falando da vida em casa, onde você pode cuidar de alguém e ensinar o cuidado que Deus expressa. E se você teve alguma decepção também com alguma instituição eclesiástica, com alguma igreja, isso não quer dizer que você tenha que desacreditar que o cuidado de Deus acontece na igreja, porque acontece sim. E se você quer viver plenamente, família e igreja, elas vão fazer parte da sua vida. Qualquer outra alternativa é andar contrário àquilo que realmente funciona. Ou seja, aquele que está sempre procurando erros encontrados na vida para a solução dos seus problemas, vão sempre encontrar o quê? A solução dos problemas ou os erros que procura. A minha intenção aqui não é que você venha morar num lar cristão e também não é trazer você para dentro da minha casa para te adotar como filho, não. Tá? Por mais que eu te ame, eu sei que isso não vai resolver o seu problema, porque a questão não é ir morar numa casa, é ser essa casa. Não é ir morar numa casa que tem paz, é ser uma casa de paz. Não é ir frequentar uma igreja que é bacana, que é legal e que é atrativa. É ser essa igreja. A minha intenção é que você entenda que você não apenas precisa de uma família, você precisa ser essa família. E você não precisa de uma igreja em si, você precisa ser essa igreja. Muito embora eu preze muito a comunhão dos santos, eu entendo que não há comunhão quando você não é a igreja de Jesus, mesmo estando dentro dessa igreja. Todos nós, tanto eu como você, um dia nós nos afastamos dessa realidade de igreja e de família. Isso não é uma coisa que a gente vive toda a vida e que é o normal. Aliás, a Bíblia é muito clara, dizendo que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e, consequentemente, nos afastamos também das pessoas. O pecado original é a história clássica e trágica de que o pecado afasta a família e o pecado nos afasta de Deus. E assim, você precisa entender uma coisa. No meio de tudo isso, Deus cuida. No meio de tudo isso, Deus é o cuidado maior para cada um de nós. Eu gosto da situação quando Deus cria um mundo e em seguida, até mesmo antes de criar a igreja, né? Até mesmo antes dessa ideia, Deus cria uma família. E aquele lugar era o lugar onde as pessoas exerciam cuidado um sobre o outro e sobre aquilo que havia ao redor dele. Mas um dia o homem pecou, um dia a mulher pecou. Eles se afastaram um do outro. A família já não era mais para todos a solução do problema afetivo quando se fala de cuidado. E aí Deus profeticamente diz assim, olha, isso vai mudar. E dentro do pensamento de Deus já havia a igreja, já havia a oportunidade de você ser cuidado, de aprender a cuidar e de se permitir ser cuidado, né? Então, assim, é natural muitas vezes as pessoas criticarem aquilo que elas não conhecem e aquilo que elas não vivem. Mais ou menos assim, poxa, mas para mim foi traumática a experiência. Não significa que ela não seja correta. Em algum momento houve um desentendimento, mas a família e a igreja ainda é o lugar onde você vai aprender como se cuida e como ser cuidado. Então é assim, ó, abra os olhos para Deus em seu lar e você verá o cuidado de Deus. Mais uma coisa, a única forma que você tem de enxergar isso, e isso não vem por mérito próprio, é você abrir os olhos para Deus e sendo a igreja de Jesus Cristo. Você não vai enxergar cuidado, como eu também não enxergava cuidado na minha família, antes de Deus me fazer igreja dele e eu abrir os olhos para essa realidade. Muito bacana a minha infância, né? Eu já reclamei muito também. Porém, hoje eu vejo que o berço do cuidado de Deus aconteceu dentro da minha casa, eu não estava percebendo. E o berço do cuidado de Deus, onde meus olhos foram abertos, acontece na igreja e graças a Deus, hoje eu percebo isso. Certa vez, ao falar de cuidado, sobre enxergar a atuação do cuidado de Deus, cuidando das coisas quando ou como ela deveria ser, Jesus citou o seguinte, ele olhou para os seus discípulos e falou assim, olhem para os lírios, eles não trabalham nem tecem. E Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como eles.
E ele continua dizendo ali no versículo 28 do capítulo 12 de Lucas: e se Deus dá roupagem para as flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecerão, vocês não acham que ele proverá roupa para vocês, seus incrédulos? Hoje eu estava aqui na hora do meu devocional e aconteceu um fato muito interessante. Vocês estão vendo ali atrás? Eu vou até pegar para você ver. Vocês estão vendo aqui essa flor aqui, ó? Essa flor aqui é uma das minhas preferidas. É uma orquídea. Nós temos aqui na minha casa, nesse ambiente aqui, a minha esposa cultiva o jardim dela. E essa é uma das minhas preferidas. Ela chama Catileia. Ela é uma orquídea muito bacana. Ela não tem muito cheiro, mas ela é muito bacana. E assim, me parece que eu não posso fazer nada para dar essa cor para ela, nem muito menos essas pétalas. Agora ela já está velha e eu ainda a considero muito bonita, mas eu não posso fazer nada para ela envelhecer mais rápido, mais devagar. Não posso fazer nada para ela ser mais bonita do que ela é, ou para que ela de repente tenha mais brilho. Por mais que eu tente, alguém faz isso por ela. E o interessante é que esse cuidado que alguém tem por ela não é diferente do cuidado que ele tem por mim. E eu preciso acreditar nisso. Deus cuida. Deus cuida. Olha, irmãos, não pense diferente. Deus cuida. Deus cuida. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Deus cuida. E eu quero que você pense nisso. As palavras roupa e provisão de Deus, nesse versículo que nós lemos, ela tem tudo a ver com o ambiente que Deus proporciona para a gente, tem a ver com aquilo que Ele proporciona e a forma que Ele proporciona. E a criação, ela glorifica a Deus simplesmente sendo aquilo que ela foi feita para ser. Uma plantinha tão assim, né? Que a gente compra ali baratinho no mercado, ela glorifica a Deus sendo aquilo que ela nasceu para ser. E nós glorificamos a Deus sendo que nós somos criados para ser, sendo família e sendo igreja de Jesus Cristo, sendo resgatados pelo amor de Deus, o Deus que cuida. E assim, quando Ele nos resgatou, Ele nos fez uma igreja santa, perfeita e agradável aos olhos dEle. Mesmo quando nós envelhecemos, mesmo quando as pétalas vão caindo, Deus cuida e Ele nos ama. E entender isso nessa manhã, ela me trouxe uma percepção muito diferenciada, às vezes, do cuidado que eu tenho que ter comigo. Porque eu sei que o meu Deus cuida. Ele olha para mim com um olhar de amor e de carinho, Ele olha para você com um olhar de amor e de carinho, e Deus cuida. E a única forma de eu enxergar esse cuidado é me rendendo ao cuidado que Ele teve por mim ao entregar Jesus como meu único e suficiente Salvador na cruz do Calvário. E ao me dar vida no meio de um mundo disfuncional e de famílias disfuncionais e de igreja que às vezes tem dificuldade com funcionalidade correta e ordinária. Ele me chamou para ser família, Ele me chamou para ser igreja, Ele te chamou para ser família, Ele te chamou para ser igreja. Pense nisso com muito carinho e se entregue a Jesus, se renda a Jesus. É a única forma de você perceber que Deus cuida. Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, que o seu cuidado seja sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, e que ele possa enxergar esse cuidado revelado na casa dele e na comunidade de fé que ele frequenta, na comunidade de fé cristã que ele frequenta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo seu cuidado. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo devocional, fique com Deus.